Olá, indesistíveis! Hoje nós vamos ler o capítulo 12 de Juízes e vamos ver assim, um conflito entre irmãos, né? A tragédia de Efraim e de Jefté. Você já ouviu falar num conflito assim mais estranho e devastador dentro do povo de Deus pelos próprios irmãos? Aqui a gente vai encontrar a dramática história de Jefté contra os efraimitas. Um confronto que não deveria ter acontecido, né? Como é que é possível que irmãos da mesma nação se voltassem uns contra os outros? Mas acontece muito mais do que você pode imaginar. Vamos descobrir o motivo, além da simples palavra que foi usada pelo aquele que deveria identificar quem poderia morrer e viver? Então vem comigo, vamos tirar lições desse capítulo para a nossa vida. Eu já peço para você deixar o seu like. E ao final eu vou te lembrar de compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama. Bora então? Então vamos lá, a gente vai ler hoje nesta daqui, olha só. Essa aqui é a minha Bíblia Thompson que eu ganhei do Crer VIP em 2011. Bíblia Thompson. Obrigada, pastor Sérgio Naves e todos os demais. Da Almeida, edição contemporânea revisada, Bíblia Thompson. Então vamos lá, vamos para a leitura. Pega a sua Bíblia, se você ainda não pegou, dá um pause no livro, no vídeo, e a gente vai começar Juízes 12. É um capítulo bem pequenininho, tá? Então os homens de Efraim se reuniram, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que passastes a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos o fogo a ti e a tua casa. Olha que desafio. Respondeu Jefté: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e embora vos tenha chamado, não me livrastes das tuas mãos. Vendo que não me livráveis, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Agora, por que subistes hoje para pelejar contra mim? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. Os homens de Gileade feriram Efraim, porque este lhes dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés. Os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. E quando os fugitivos de Efraim diziam: quero passar, então os homens de Gileade lhes perguntavam: és tu efraimita? Dizendo ele: não. E então lhe diziam: dize Shibolete. Mas eles diziam Sibolete. Eles não conseguiam dizer Shibolete. Só si. Porque não podiam pronunciar bem. Então, é como o nosso é a mesma língua, né? Eles falavam hebraico, todos eles, mas eles tinham determinados sotaques, como sul, norte, nordeste, cada um do seu jeitinho. Porque não podiam pronunciar bem. Então, pegavam dele e o degolavam no vals do Jordão. Morreram de Efraim naquele tempo 42.000 homens. Meu Deus do céu. Jefté liderou Israel 6 anos. Então faleceu Jefté, o gileadita, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele, liderou Israel Ibsã, de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. Casou fora as suas 30 filhas e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Liderou Israel por 7 anos. Então faleceu Ibsã e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, o Zebulonita, liderou Israel por 10 anos. Faleceu Edom, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, liderou Israel Abdom, filho de Iléu, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Liderou Israel por 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Iléu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim,
na região montanhosa dos Amalequitas. Então a gente vai agora deixar nossa Bíblia de lado e vamos pensar, porque esse capítulo narra após a vitória de Jefté sobre os amonitas, né? E aí os da tribo de Efraim ficaram chateados e consultaram Jefté a incendiar a casa dele, gente. E Jefté respondeu de forma direta, dizendo que tinha chamado eles para ajuda, mas eles não vieram. E aí, quando a tensão aumentou, o conflito se tornou uma batalha entre os gileaditas, liderados por Jefté, e os efraimitas. E a guerra resultou, gente, como a gente viu aqui, 42.000 homens de Efraim, mostrando a gravidade das brigas internas do povo de Deus. Meu Deus, olha que loucura. Se fosse contra os povos, mas com o próprio povo de Deus, gente. Isso é algo muito comum hoje em dia e cada vez mais. Eu acho que vai aumentar mais ainda, tá? Para e pensa. E aí, após a liderança, que durou 6 anos, Jefté morreu e foi enterrado em Gileade. E o capítulo menciona 3 outros juízes, Ibson, Elon e Abdon, que lideraram sucessivamente. E cada um tinha detalhes únicos, né? Com a riqueza e o número de filhos, que são, assim, elementos que contrastam a prosperidade com os tumultos vividos em Israel, né? E agora vamos, assim, juntos extrair algumas lições para a gente aplicar na nossa vida. O que a gente pode pensar sobre este capítulo? Eu acho que de cara a gente tem que falar sobre essas divisões, esses conflitos internos e o cuidado que a gente precisa ter, né? Porque assim como o conflito de Gileade e Efraim causou a morte, gente, olha a quantidade de pessoas que morreram, causou morte e destruição, então divisões entre o povo de Deus pode ser devastadora. E a gente precisa buscar unidade. Isso é essencial, né? O que mais que a gente viu nesse capítulo? A gente viu que o orgulho e a inveja da tribo de Efraim, né, que não foi controlada, acabou levando à guerra entre eles. E teve, assim, uma coisa interessante, que foi a palavra Shibolet, que foi usada para identificar os efraimitas, porque eles não conseguiam falar Shi, só Si. E isso resultou na morte de milhares, gente. Olha que loucura isso. Olha o poder da palavra, do Shi para o Si, na mesma palavra. Era fácil identificar quem era e quem não era. Isso lembra que as palavras carregam um grande peso, especialmente em conflitos. E Jefté precisou lidar com um conflito tanto externo quanto interno, mostrando que liderar exige sabedoria para lidar com todos esses problemas difíceis, né? Vamos agora refletir? Quais atitudes podem estar causando divisões desnecessárias na sua igreja, na sua família, nos seus relacionamentos? Pensa nisso. Como é que você lida com o orgulho e a inveja no seu coração quando você vê o seu amigo ou as pessoas ao seu redor conquistando coisas que você sonha, mas você ainda não conquistou? Pensa nisso também. Olha aí os ciúmes, a inveja, né? De que maneira a gente aprende com Jefté e com esses 3 juízes menores sobre a importância da liderança equilibrada e humilde? Anota, de que forma a gente aprende com eles? Reflita sobre isso. Vamos bater o nosso papo com Deus? Está na hora, né? Ai, Pai,
Obrigada por mais um capítulo, mais um entendimento que vai ampliando a nossa visão em relação à tua palavra, Pai. Enquanto eu estava lendo esse capítulo, eu fui lembrando assim de várias outras passagens na Bíblia. Olha que interessante essas ligações neurais que a gente vai fazendo, né, com o conhecimento da palavra. Eu não lembro exatamente onde está na Bíblia, né? E se tem alguém que está assistindo e puder escrever, colocar aqui embaixo, eu agradeço, né? Como já aconteceu em capítulos anteriores, porque é legal para quem está lendo já ver e pesquisar na hora. E diz mais ou menos assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Foi isso que a gente viu aqui nesse capítulo, né, Pai? Que pena que os efraimitas eles se sentiram ofendidos e acabaram iniciando essa guerra, essa bagunça, esse conflito que resultou em tantas mortes. Outro versículo também que eu me lembrei, Pai, foi que é exatamente o inverso disso. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Isso é tão bacana, né? Quando a gente vê assim uma igreja, uma comunidade, todo mundo de bem, todo mundo se ajuda, todo mundo vive, sabe, em unidade, ninguém fala mal de ninguém, né? Todo mundo apoia todo mundo. Parece um pouco de utopia o que estou falando aqui, né? Mas a gente pode fazer isso. Com gestão emocional. E a gente aprende com Jefté e os efraimitas sobre as divisões na igreja, né? E as suas consequências, o peso da palavra e as decisões nas relações humanas que a gente toma, não é verdade? E agora, enquanto eu estou falando isso, me veio assim uma outra pérola à mente. Bem-aventurados pacificadores. Olha só, onde estão eles nesse momento? Não só naquela época, né, de Jefté e Efraim, mas agora. Principalmente agora, no mundo todo. Olha o que a gente está vivendo. Meu Deus, olha o nosso país, que foi tirado desse momento tão importante de Israel, essa aliança, sabe, essa ideia do holocausto, perdendo esse reconhecimento. Meu Deus, perdão, Pai. Perdão, Israel, em vez da gente apoiar, que é o nosso dever como irmãos, como cristãos, que é pedido do Senhor. O Senhor nos pede para a gente orar por Israel, por Jerusalém. Ai, meu Deus. Mas, infelizmente, aquele que sentou na cadeira do nosso presidente está fazendo exatamente o oposto, apoiando os inimigos de Israel. Ai, Senhor, nós te pedimos misericórdia. Por favor, tem piedade de nós, Pai. Tem piedade do nosso povo, da nossa nação. Tem piedade, Senhor. Porque a tua palavra não volta atrás. E o Senhor disse: amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E abençoarei aqueles que te abençoarem. É isso aí. Meu Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por esse estudo, por essa palavra. E eu te peço, eu clamo ao Senhor, Pai, tem misericórdia do Brasil. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amados, beijo no seu coração. Deixe o seu like aqui, se você curtiu esse vídeo. E compartilha com pelo menos uma pessoa que você ama, tá bom? Fui. Amanhã tem mais. Vamos em frente. Cada dia um pouco mais de conhecimento. Fui. Tchau. Tá frio aí? Olha aqui como é que eu tô, ó. Tá um gelinho. Tchau.